nessa manhã, que envolvem 2 capítulos da Bíblia. O tema da mensagem é perseverar até o fim. A dor antecede a glória. A dor que antecede a glória. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu agradeço o convite do irmão Arthur. Infelizmente a esposa não pôde estar presente, porque está acompanhando a minha sogra, que está fazendo tratamento aqui na nossa região e que precisou fazer um exame hoje, e aí minha esposa acompanhou. O Emanuel estaria comigo, mas pela manhã também ele acabou acordando na madrugada, sentindo um vídeo de algo que ele está sendo dedicado, e aí eu me veio na feira e acabei de deixar em casa cedinho, e enfim. Então Deus quis que eu estivesse aqui e estivesse sozinho, mas estamos aqui. O Gabriel e a Ana ainda estão no internato, essa semana vai voltar para casa, você vai estar finalizando. Mas está tudo bem com todo mundo, ok? Apenas algumas provações que são passageiras. Esse parece contigo. Esse sou eu. Ok? Pode colocar o próximo. Pode colocar o próximo slide. Ok? Vamos lá. Primeiro verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 9. Nós vamos ver o verso 9, o verso 11, o verso 12 e o verso 13. Ok? Feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, amado Pai, ilumine a nossa mente para entender a Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você deve estar observando à sua volta o que está acontecendo no mundo em si e pode estar se questionando o porquê tantas provações, o porquê tantas batalhas, o porquê olhamos para o cenário mundial e estamos vendo tantas guerras. Enfim, eu poderia estar falando sobre os sinais do tempo do fim de uma forma geral, mas hoje eu gostaria de falar sobre os sinais do tempo do fim que se cumprem no povo de Deus. E está em Mateus capítulo 24. Esses versos que eu separei aqui, todos estão mencionando o que vai estar acontecendo com o povo de Deus. Aqueles que creem, aqueles que são desafiados a perseverar até o fim e então será salvo. E por que precisamos entender isso? Porque em meio a tantas provações e obstáculos, se eu entendo que isso já foi predito por Cristo, eu vou ter forças também para acreditar de que no final, um triunfo prometido na Bíblia também será verdadeiro em nossa vida, amém? Então, o verso 9 diz o seguinte, 24, verso 9, eu leio na Nova Versão Internacional aqui em minha Bíblia. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então muitos odiarão aqueles que seguem a Bíblia por causa de quem? Por causa de Cristo. Haverá ódio às pessoas por servirem a Cristo. Não somente isso. Verso 11 diz o seguinte, verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Surgirão lá fora, mas surgirão também aonde? Infelizmente dentro da igreja. Pessoas que professam a fé vão desenvolver teologias contrárias ao que a Bíblia diz. Falsos profetas. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de quem vai esfriar? Também está fazendo menção do amor daqueles que estão seguindo a Deus, seguindo a palavra de Deus. O contexto é que nós lemos esses versos e quase sempre aplicamos ao mundo lá fora, mas estamos esquecendo que isso está sendo aplicado nesses versos ao povo de Deus. E verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma mensagem para nós. Para manter a nossa fé é necessário perseverança, ok? Então há essa necessidade, porque as dores do tempo do fim, pode colocar o próximo slide, as dores do tempo
apresenta para os cristãos uma perseguição e uma rejeição. Isso é profético. O que a Bíblia está dizendo é que, se não aconteceu com você ainda, pode acontecer. E se está acontecendo, está se cumprindo uma profecia. Cristãos fiéis serão odiados, odiados pela palavra de Deus. O sofrimento não vai ser apenas físico, o sofrimento vai ser emocional e espiritual. Enfim, a fé de muitos serão abaladas. Haverá instabilidade emocional. Por quê? Porque isso envolve o ambiente que nós estamos. Eu vou estar lá no meu trabalho e só porque eu professo ser fiel a Deus e vivo a minha religiosidade com Deus, pessoas vão começar a te odiar. Pessoas vão se afastar de você. Não somente isso, vai haver um esfriamento do amor dos cristãos. Não, estou falando de um mundo lá fora, porque lá fora a maldade já reina, e já reina há muitos anos. O que Cristo está prevendo aqui é para nós cristãos. Haverá o esfriamento de muitos, do amor de muitos nós cristãos. E aí todo mundo se apresenta assim, sendo odiado, com uma pressão física, uma pressão emocional, uma pressão espiritual. Quando começa a haver falta de amor, aí começa a aparecer, começa a aparecer falsos salvadores, pessoas com mensagens diferentes, vozes oferecendo alívio para um mundo estressado e para cristãos estressados, cristãos cansados. E então essas vozes de alívio falsos vai apresentar doutrinas enganosas, doutrinas que é fácil seguir, doutrinas que vai prometer o alívio de todos os problemas aqui nessa terra, doutrinas que vão prometer que o que você vai fazer vai prosperar, e só prosperar. E isso poderá surgir muitos enganadores no meio de nós. Como desenvolver uma fé que resiste à dor? Então poderia ser uma pergunta dessa manhã. Como eu posso desenvolver uma fé que resista a tudo isso? Primeiro ponto, eu preciso entender. Pode colocar o próximo, por favor? Pode avançar mais um. Primeiro ponto, a perseverança ativa. O que é perseverança ativa? Se nós nos lembrarmos lá em Apocalipse 14:12, a perseverança não é suportar passivamente, não é eu ficar em silêncio esperando as coisas passarem. A perseverança é você permanecer de forma ativa, a perseverança dos santos, ou seja, continuar na fé mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo esteja mandando você desanimar e desistir da fé. Você precisa perseverar, continuar crendo. Amém, igreja? Amém. Continuar confiando. Além disso, segundo ponto, precisa confiar no poder de Cristo. Ele mesmo prometeu que ele venceu o mundo. Ainda que tenhamos aflições, ele diz que ele venceu este mundo. Então olha para quem está do seu lado e me ajuda a pregar, diz assim: ele vai vencer por você também. E você vai conseguir vencer em Cristo. Você crê, diz amém? Amém. Amém. E por fim, precisamos nos apegar às promessas. E a promessa final é a salvação. A salvação para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Todos aqueles que perseverarem fiéis até o fim, esses serão salvos. E então, como desenvolver esse poder da esperança? Existem alguns passos que eu sistematizei e coloquei aqui. Pode colocar o primeiro. Primeiro, você vai ser desafiado em meio às tribulações e perseguições por causa da sua fé, e você vai precisar vencer esse desafio. A sua fé vai ser desafiada a cada dia, e você precisa permanecer firme. Você vai precisar desenvolver uma fé inabalável. Como é que eu desenvolvo essa fé? Eu preciso me apegar à confiança nas promessas divinas, mesmo sem ver. Mesmo sem ver.
choro pode durar uma noite. Amém. Quando eu estou em meio ao desespero, eu preciso me apegar a essas esperanças, mesmo que não veja. Eu vou estar em meio às lágrimas, mas a Bíblia diz que essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Preciso desenvolver resistência, manter-me firme em meio a condições adversas. Há uma outra palavra que se criou a partir daí, chama-se resiliência. É quanto mais provado, quanto mais testado, mais firme e forte a minha fé fica. Você vai precisar desenvolver essa fé resiliente. Não é algo simples. E por último, eu preciso crer que a salvação e a herança eterna é uma promessa para aqueles que vencerão. Amém? Amém. Então eu preciso vencer. Eu preciso continuar fiel até o fim. Porque hoje nós temos um contraste muito claro. Próximo slide. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos nesse mundo de doenças incuráveis, de guerras intermináveis, de famílias desfeitas, de injustiças sociais e de catástrofes naturais. Infelizmente, tudo isso é comum no mundo em que nós vivemos. É comum. E isso destrói cotidianamente a família, a vida, o trabalho, os sonhos daqueles que creem, daqueles que estão buscando caminhar rumo ao céu. E como é que eu posso olhar para o futuro? Eu preciso acreditar no que Deus está prometendo. E no oposto do mundo que nós vivemos, de doenças incuráveis, guerras intermináveis, famílias desfeitas, injustiças sociais e catástrofes naturais, Cristo está prometendo saúde perfeita, paz eterna, relacionamentos restaurados, justiça plena e natureza harmoniosa. Esta é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. E são nessas promessas futuras que eu tenho que me apegar. Em meio ao mundo que nós estamos vivendo, dentro desse contexto, nós já temos exemplos aqui nessa terra de pessoas que passaram por aqui e terminaram crendo. Exemplos bíblicos. Por exemplo, Jó. Para que maior símbolo de sofrimento do que Jó? Se você ler o capítulo 1 e depois ler o capítulo 2, quando vai fazer uma repetição da história de Jó, aí Deus fala, depois da provação daquele homem sofrendo, diz assim: ele foi consumido sem causa. Na realidade, havia uma causa pelo qual ele estava sofrendo nesse grande conflito entre o bem e o mal. E a causa era a fé, a integridade da confiança dele em Deus. Jó, ele perdeu tudo, mas manteve sua integridade e decidiu manter-se esperando com essa grande esperança. Outro exemplo, Daniel, que vai parar na cova dos leões por sua fidelidade a Deus, já idoso, sem condições nenhuma de guerrear contra aquele animal, mas não precisava, porque em meio à cova dos leões, Deus está conosco. Deus sempre vai estar conosco em meio às covas dos leões modernos que nós enfrentamos. E por fim, eu trago agora Paulo, poderia trazer qualquer um dos outros discípulos, mas Paulo, ele vem depois de Cristo. Então eu trouxe dois exemplos antes de Cristo, e Paulo que vem logo após a morte e ressurreição de Cristo, que não esteve com Cristo pessoalmente, mas foi impactado diretamente com Cristo, nas prisões, em açoites, em perigos, ele se manteve fiel até o martírio. Uma dor que antecede a glória eterna que Deus irá nos dar quando Cristo voltar. Amém? Enfim, dentro desse contexto, eu gostaria de fazer um convite a você refletir na sua vida, a esse chamado à fidelidade, em quatro passos que eu encontro. Primeiro, conhecer a verdade. Quantos conhecem a verdade? Levanta sua mão e diga eu. Amém. Já conhece a verdade na Bíblia?
Então, se você conhece a verdade, você tem que se apegar a essa verdade e conhecê-la cada vez mais. Se manter estudando. Sabe qual é o maior desafio para os estudiosos da palavra de Deus? Continuar estudando diariamente. Porque esse livro não é um livro qualquer. Há uma batalha, uma guerra espiritual. Por isso você vai ser desanimado a ler a Bíblia. Não é apenas em um dia, é todos os dias. E essa batalha vai precisar ser diária. Eu conheço a palavra de Deus e eu devo estudar a palavra de Deus. Lá em casa, no pôr do sol, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira lá, tá? E eu acredito em muitas casas aqui no pôr do sol também fazem essa brincadeira. Cada um, se você parar um dia lá em casa, se prepara. Se você não tem isso, você vai precisar aprender. Mas eu creio que a maioria que aprende é algo bem simples. Mas eu gosto de finalizar sempre, antes da última oração, com uma salada bíblica. Cada um tem que ser um verso. E a gente ainda brinca. Se desse um verso no pôr do sol passar, agora tem que ser outro, e no outro tem que ser outro, e no outro tem que ser outro. Não vale dizer que o Senhor é meu pastor e nada me falta lá toda sexta-feira. E aí, esse exercício é uma brincadeira, mas serve para motivar, dizer assim: eu preciso estudar a Bíblia e aprender a cada vez mais colocar em meu coração. Isso, pastor, vai estar impedindo eu de ser aprovado? Não. Infelizmente não. Porque a aprovação vai continuar acontecendo. Mas quando a aprovação vier, a palavra vai vir às suas mãos. E você vai poder se apegar a ela para fortalecer essa comunhão com Deus. Conhecer a palavra de Deus. Segundo, orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Precisa ter um exercício quando você se levanta, quando você acorda. Primeira coisa, buscar a Deus e mantê-lo em sua mente e em seu coração durante todo o dia. Mantê-lo em sua mente e em seu coração durante todo o dia. É uma comunhão que inicia na manhã, quando eu me desperto, e que me acompanha durante todo esse dia. Orar sem cessar. Senão, no mundo que nós vivemos, você cristão, vai ser conduzido a marchar no ritmo desse mundo, com atitudes e palavras que não provém de Deus. Por isso a oração sem cessar é fundamental para nos fortalecer e nos manter em comunhão com Ele. Próximo, testemunhar. Testemunhar. E esse é desafiador, porque testemunhar em meio aos nossos amigos, àqueles que estão à nossa volta, nem sempre é fácil. Porque as pessoas rejeitam quem é cristão. Infelizmente, a maioria das pessoas rejeitam. Não é porque você está apenas buscando a Cristo. É porque Cristo em sua vida vai fazer com que aconteçam diferenças, mudanças. E algumas pessoas não vão gostar dessas mudanças. E vai achar que você está querendo ser melhor do que outros, que você está querendo ser o certo. Não é querer ser melhor ou querer ser o certo, é querer viver com Cristo. Então, testemunhar e compartilhar dessa esperança com outras pessoas. Alguns brincam comigo que falam que eu fico querendo batizar todo mundo. Não é que eu quero batizar todo mundo. Mas se todo mundo aceitar que eu batizo, eu batizo. Mas é porque pesa para nós cristãos essa obrigação de falar de Cristo. Eu menciono para as pessoas que assim, eu posso ajudar as pessoas em diversas coisas, mas eu creio, de forma muito pessoal, de que o que de melhor eu tenho para oferecer a alguém é Cristo. Não é uma esmola, apesar de que eu creio que deve ser dado esmolas, ser dado ajuda, ajudar a resolver uma coisa, a pintar uma casa, a resolver um problema, ajudar uma pessoa que vai no médico, enfim. Mas isso não é o melhor que eu tenho para oferecer para alguém. O melhor que eu tenho para oferecer para alguém é Jesus. Eu preciso buscar uma forma de deixar um pouquinho dessa essência de Jesus na vida das pessoas.
precisa pesar na vida de todos nós. E por fim, fortalecer a comunidade, apoiar-se mutuamente no momento de fé, no momento de dificuldade, nos momentos de dores, no momento de sofrimento. Como eu mencionei na escola sabatina, a nossa família de Unhaine foi abalada no final de semana passada. Quando eu digo a nossa família, porque foi alguém do nosso círculo ali, de trabalho, de amizade, de aproximação. E nós, foi muito repentino. Muito repentino. Vocês ouviram, infelizmente, o acontecido. E isso machucou a todos nós. A gente tenta se unir para tentar fazer com que isso o mínimo possível, se é que é possível fazer isso, porque eu acredito que infelizmente não é quando alguém perde alguém próximo, alguém muito querido. Mas a gente tenta se unir, todo mundo tentou se unir. E se você ouviu, eu acompanhei muito fúnebre, alguém da família da minha cidade, que não expôs ninguém, disse assim, foi muito repentino. Ela disse, eu pensei que a igreja estaria vazia. Não, a gente não ia deixar a igreja ficar vazia. Mexeu com todos nós. Era como se fosse o nosso. Era como se fosse o filho dele. E a gente não sabe mais ter que imaginar a dor que essa pessoa estava fazendo. E se enchemos a igreja, não porque ia resolver nada, mas é porque a gente queria dizer que essa dor a gente estava sofrendo junto. A gente estava sofrendo junto. A maioria das vezes eu vou até a igreja. E apenas quando eu estou oficiando a cerimônia que eu vou até no enterrado, ali no cemitério. A maioria das vezes eu não posso ver esse último momento. Esse momento é muito doloroso. Mas eles não são comigo. Deus aqui, que talvez não poderia ter tanta gente acompanhando, fiz questão de acompanhar e ajudar até o último momento lá. Porque, querendo ou não, quando você não é de uma religião, poucos se sensibilizam até esse momento. Era eu tentando fazer esse papel de comunidade com uma família. E quando há familiares, muita gente vai ali e a família acaba se envolvendo nesse momento. Mas quando não há familiares tão próximos, nós somos nossos irmãos de igreja. Temos que fazer isso. Eu não estava oficializando, não era o pastor ali, eu era apenas mais um membro da comunidade, tentando abraçar a comunidade. E isso nós precisamos fazer, fortalecer a nossa comunidade. Sabe por quê? Sabe quantos passam por provação aqui nessa igreja? Sabe quantos passam por momentos de dor aqui na igreja? Todos. Por isso, em momentos de dor, nós precisamos nos abraçar um ao outro. Ouvir. A nova terra é a maior esperança que nós temos. E encontramos muitos textos. Todos eles eu fixei em Apocalipse capítulo 21. E eu busquei fazer esse paralelo de Mateus 24 e Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 4. E liso enxugará dos olhos toda lágrima. Quem vai fazer isso? Jesus. Jesus que vai fazer isso na sua vida, na minha vida. Vai chegar um momento em que não haverão mais lágrimas. Amém? Amém. Próximo. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. O maior inimigo da humanidade não existirá mais. Amém? E o vencedor herdará essas coisas. E o maior prêmio, eu lhe serei Deus. Estará para sempre conosco, o nosso Deus. Mais uma vez, visivelmente, pessoalmente, porque não haverá mais maldade, não haverá mais pecado, não haverá mais natureza pecaminosa. Amém? Amém. Enfim, eu finalizo, próximo slide, por favor, com 3 pontos. Pode colocar, por favor. Pode avançar. Primeiro ponto, pode colocar até o final. Cristo conhece a sua dor. Ele viveu aqui e sofreu tudo.
Permaneça firme, porque no final de tudo, o que Cristo prometeu para nós é muito melhor do que nós estamos sofrendo aqui nessa terra. É superior a tudo que nós conhecemos. E todos que receberão a promessa serão aqueles que permaneceram fiéis até o fim, e então serão salvos. E se você esquecer de tudo que eu falei aqui nessa manhã, de tudo que eu preguei aqui nessa manhã, coloque pelo menos uma frase em seu coração: a dor, ela é real, mas ela não é eterna. Por mais que os obstáculos, que as provações, dor, machucam, por mais que a provação que você está enfrentando agora está sendo difícil, ela vai passar. Ela não é eterna. Mas o que Deus prometeu para você e para mim foi uma eternidade. Uma eternidade com uma terra purificada de toda a maldade. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Deus faz um convite para você para permanecermos fiéis até o fim. Acreditarmos que todos esses momentos de dificuldade que estamos vivendo agora, de fato, são passageiros. E logo em breve, só pouco mais, as suas promessas vão se cumprir em sua totalidade. E o nosso coração vai se encher de alegria. Por isso, ainda que você esteja sofrendo, ainda que esteja sentindo uma dor, por mais real que ela seja, por mais dolorida que está sendo, por mais difícil que seja esse momento, mais uma vez, reconsidere e converse com Deus e diga: Senhor, eu escolhi confiar. E eu sei que essa minha dor, ela vai passar. Por isso eu vou me apegar em Ti. Você quer declarar isso ao Senhor? Levante sua mão e diga amém. Amém. Quero orar com você. Você gostaria de orar comigo nessa manhã? Eu vou chamar você para vir aqui no altar de Deus. Vamos orar juntos aqui, por favor. Eu gostaria que você se aproximasse aqui para nós orarmos juntos. Porque há uma promessa eterna para cada um de nós. Há uma promessa eterna para você. Louvado seja o Senhor, porque você crê, por isso você tem vindo a essa igreja, por isso você faz parte dessa igreja, por isso você está aqui nessa manhã, porque você crê. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. É eterno. Nossa caminhada aqui nesse mundo não tem sido fácil. São muitas provações. Muitos desafios emocionais. E diariamente diante do Senhor, o Senhor tem acompanhado as nossas batalhas. A busca para que a nossa vida emocional, a nossa vida física, a nossa vida espiritual não seja abalada por tantos problemas aqui nesse mundo. Por isso, mais uma vez, nós nos voltamos a Ti. Mais uma vez, nós nos apegamos às Tuas promessas. Porque o Senhor garante que essa dor, que esse sofrimento, ele vai passar. Por isso, mais uma vez, o Espírito Santo presente nessa igreja. Abraça o seu filho, a sua filha, e cuide, Senhor, cuide dos mínimos detalhes. Que o seu Santo Espírito refrigere cada coração, refrigere cada alma, e que o seu Santo Espírito seja perfumado em nossa vida. E onde há dor, eu te peço que haja o poder do Senhor para restaurar, para fortalecer, para livrar de todo mal. E que haja resiliência, para que a sua fé seja cada vez mais crescente em cada vida, em cada coração presente aqui nesta terra. E que logo em breve, quando o Senhor Jesus volta, nós possamos celebrar ao teu lado. Que possamos declarar que o Senhor é o nosso grande Deus, que nós tanto aguardamos. E que o Senhor nos abraça
para assim possamos dizer que será o nosso Deus para toda a eternidade. Por isso abraça a todos agora. E conte.